Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um Pode Tudo da Pri, o nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão e histórias inspiradoras. A história de hoje tem empreendedorismo, tem gestão e tem histórias inspiradoras, não necessariamente nessa mesma ordem. Ela é baiana, já trabalhou em empresas gigantescas, Disney, G4, ThyssenKrupp e tá aqui em Portugal para ser entrevistada por mim. Eu vou deixar ela dar os detalhes da carreira. Marcela Zaider, especialista em cultura organizacional, em cultura nas organizações. Olá! Hello, senhora Priscila, que honra estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço a você que está assistindo, que já está aqui em meio Portugal, sou brasileira, estou trazendo um pouco aqui ó, desse aprendizado, a Pri, que é baiana, que eu me identifico desde o primeiro momento que a gente vem falando. Quando a gente conversa, ficam as duas mais baianas do que qualquer outra coisa. Gente, que honra. Obrigada pelo convite, de verdade, pelo convite enquanto Pode Tudo, pelo convite enquanto Lusa. Para mim, eu estou muito feliz, de verdade. Obrigada. Vamos começar. Eu queria que você contasse a sua história. Resumidamente, quem é Marcela Zaider? A gente vê aí você bombando nas redes sociais, mas eu não vi ali do iniciozinho quem é a Marcela. E eu gosto de tocar nesses pontos. Quem é verdadeiramente a pessoa Marcela Zaider? Excelente. É aquela frase que o brasileiro costuma dizer e você de Portugal que está ouvindo a gente vai entender. Quem vê close não vê corre. É literalmente verdade, isso. Verdade. A Marcela que vocês veem hoje tem 36 anos, né, Pri? Foram muitos anos de batalha. Assim. Eu venho de uma história, graças a Deus, de hoje olhar para trás e dizer, olha, cheguei por mérito, por muita correr atrás, muita vontade, muita resiliência. Eu sou baiana, venho de Feira de Santana. A minha mãe, para você ter ideia, ela a gente tinha uma mercearia, a gente vendia salgadinho. Meu pai é motorista, nenhum dos dois tem ensino, mais que o ensino médio. Minha mãe formou no ensino médio, meu pai nem no fundamental formou. Então, a gente tinha... meu pai sempre me disse que a única coisa que a gente tinha era a palavra. E pobre só tem palavra, então ele me ensinou isso como valor, e isso é um valor que eu trago, inclusive hoje é um dos valores da CNP, né, que é compromisso, é lei, combinado não sai caro, que é uma mistura do meu pai e da minha mãe, trazendo essa visão, Pri. Porque a gente vem de família humilde, a gente vem de uma família que aprender mesmo a valorizar desde pequenos atos até tudo que a gente faz. Saí ali, morei com a minha mãe, perdi o meu pai ali com uns 15 anos de idade, com 16, eu falei, mãe, quero estudar em Salvador. Ela falou, filhona, só tenho o valor para pagar teu primeiro semestre de faculdade. Eu passei na Rui Barbosa. Ela falou, só tenho dinheiro para pagar o primeiro semestre. Você quer ir mesmo assim e tentar? Eu falei, eu vou e tento. E assim foi. Fui, ela pagou o primeiro semestre, morava de favor na casa de um amigo da minha tia. E a gente foi vivendo. O segundo semestre eu já consegui FIES, que é um financiamento do governo brasileiro. Do FIES, eu fui do FIES até o 5º ano. Paguei meu FIES até os 26 anos, eu pagava FIES. No 5º ano eu consegui o ProUni, que eu consegui provar, porque minha mãe ganhava naquela época um salário mínimo de pensão do meu pai, pra você ter ideia. Era o que a gente se sustentava. E aí eu paguei até o 5º semestre. No 5º a gente conseguiu o ProUni, que é um financiamento que aí você não tem que pagar de volta, porque você prova que você não tem renda. Me formei. Chegou no penúltimo semestre, Marcela engravida, que vem o Pedrão, que é meu orgulho de vida, assim, hoje está com 14 anos, a coisa mais linda desse mundo, mora na Austrália, super fino, super chique, outra parada. Não passou metade dos perrengues que a mãe passou. E assim foi. Depois fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro comecei a trabalhar, trabalhei em todos os tipos de empresa que você imaginar, pequena, grande, brasileira, americana, alemã, assim foi, até ir para São Paulo, que São Paulo, no Brasil, São Paulo é que nem a morte. Você quer ficar rico, você tem que morrer. Então, você quer ficar rico, você tem que ir para São Paulo. Você não tem opção. Se você ficar nessa... E assim, chego em São Paulo, trabalho no G4, fico ali no G4 2 anos e meio até a hora que eu decido empreender, que é o meu momento de vida atual. São 6 meses de empreendedorismo, com muita raça, muito aprendizado, muita visão de curto, médio e longo prazo e muita estratégia e intencionalidade, que são palavras que você, que quer crescer na carreira, precisa andar junto. Bom, é isso. Então, hoje você tem a CNP, que é a sua empresa, que é Cultura na Prática.
Como é que você despertou para isso? Como é que você entendeu que o mercado brasileiro e mundial, como você está aqui em Portugal, precisava desse produto, de saber mais sobre cultura? Perfeito. Quando a gente olhou para... Eu sou mentora do G4 e durante bastante tempo, mesmo como diretora de pessoas, que eu fiz sócio diretora de pessoas no G4, eu fazia mentoria com os empreendedores. Principalmente o pequeno e médio empreendedor, Pri, a realidade é que ele não sabe o que é cultura. Além de não saber, ele não entende o potencial que a cultura traz. E o G4, ele traz muito isso para o empreendedor, né? Essa visão, esse aprendizado, esse entendimento do que é cultura e da importância da cultura. Depois de muito ouvir os empreendedores olharem e falarem, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu não consigo. Chegou ali dia 1º de julho, a gente numa discussão, Thales, Alfredo, Nardon, todos eles na sala, e eles discutindo, poxa, queriam uma consultoria que falasse sobre cultura como a gente pensa, né? Cultura com foco em resultado, cultura de forma prática, objetiva, sem esse mimimi, de forma bem prática mesmo, mas não tenho no mercado. Falei, como não tem, gente? Como é que eu tô perdendo essa oportunidade? Como que eu não... Nunca pensei nisso. Como que eu nunca pensei? Eu tenho essa capacidade, eu quero empreender. Por que eu nunca pensei em abrir algo nessa linha? Falei, olha, quer saber? Fui para casa, dormi com essa informação. Falei, é isso. É isso que eu vou fazer. Dia seguinte, cheguei, pedi demissão. Foram 2 meses até sair. Dia 31 de agosto foi meu último dia de G4. E fui. Fui porque eu acreditava nisso, porque eu via a necessidade disso. E não foi à toa, Pri. Pra você ter ideia, 6 meses depois, hoje a gente tem quase 50 clientes no Brasil. A gente está vindo para a primeira palestra, para o primeiro trabalho internacional. Tive o prazer, acabei de sair daqui de um trabalho incrível na Lusa. A gente está indo para Estados Unidos em maio, China em abril. Então, além de tudo, conseguindo levar essa visão de cultura de forma prática para outros países, para que eles entendam como que a gente consegue fazer esse trabalho, aplicar e gerar resultado de forma estratégica através das pessoas. Vamos lá. Eu não entendo nada, estou aqui me colocando no lugar de alguém que está ouvindo, um empreendedor que está começando, ele não sabe o que é cultura. Ele não sabe nem o que é isso dentro da organização, como é que ele lida com isso, quanto isso é importante. As pessoas não ouvem falar como a gente está ouvindo mais agora, não é? Então, de uma forma simples, o que é cultura das organizações e como é que as pessoas podem pegar nisso para potencializar as empresas do micro não, do médio, do pequeno empreendedor, do empreendedor que quer crescer, do empreendedor que pensa no resultado, do empreendedor que acredita nas pessoas. Maravilhoso. Cultura de forma prática, objetiva, Pri, é tudo que você age, é como você se comporta. Então, se você se comporta pelo caminho A, aquilo fala sobre a sua cultura. Se na hora de você tomar decisão, você, por exemplo, prioriza o cliente, a sua cultura é uma cultura voltada para o cliente. Se você prioriza o seu time, a sua cultura é uma cultura voltada para o seu cliente interno, que não deixa de ser cliente também. Se você toma a decisão baseado de forma rápida para resultado, você tem uma cultura com foco no resultado. Se você está pensando muito mais no longo prazo e é capaz de prejudicar o curto prazo, a sua visão é de uma cultura voltada para relacionamento, para construção. Então, como você toma decisão, como as pessoas agem, principalmente como elas agem, Pri, quando o dono não está. Isso é a cultura na prática, de forma clara, objetiva. E aí você me perguntou como que os pequenos, médios empreendedores podem utilizar da cultura de uma maneira positiva. E aí um ponto importante, né? Você chegou a mencionar o microempreendedor. A cultura ela é importante até para eu presa. A cultura ela é importante desde o D0. Por quê? Porque a cultura vai falar, inclusive, sobre a forma como você constrói o seu produto e a forma com que você se relaciona com o seu cliente. Às vezes, a gente acha que é bobagem porque, eu sou pequeno, pouco importa a cultura. Importa sempre. E como é que o empreendedor sabe que ele está praticando a cultura que está ali só na cabeça dele? Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é valores, às vezes, ele não sabe o que é cultura organizacional. Como é que ele sabe que ele está indo no caminho certo? A cultura ela é capaz de potencializar os resultados dele. Então, imagina só, você tem uma empresa que tem foco no cliente. O que acontece quando você tem foco no cliente? Você tem
cada vez mais clientes satisfeitos. Se você tem clientes satisfeitos, os seus clientes viram embaixador da sua marca, os seus clientes, eles recompram de você, os seus clientes, eles te indicam, os seus clientes falam bem de você. Então, naturalmente, se a sua cultura enquanto empresa é de foco no cliente, por exemplo, o seu time também está alinhado com a sua cultura, e essa é a grande diferença, quando você entende se você, dono, ele tem foco no cliente, e se você tem time, que você, quanto dono, contratou, também tem foco no cliente, as duas coisas se encontram, você potencializa o resultado. Porque é automático, o seu time vai agir exatamente como você espera que ele haja. Ou seja, a estratégia está definida, o foco é no cliente. E agora, qual é a cultura que a gente precisa ali dentro para que essa estratégia seja atingida, né? Como é que vai ser o trabalho das pessoas? O que é que do dia a dia das pessoas vai levar a atingir essa estratégia já previamente definida, que é foco no cliente, digamos assim, né? O comportamento. Ou seja, quando um cliente chega, você tem 3 entregas para fazer e chega uma necessidade do cliente, o que você vai priorizar se a tua cultura é de foco no cliente? É responder o cliente. Claro. Por isso é tão importante quando a gente fala de você ter clareza da cultura. Poderia não ser. Poderia ser logística, poderia ser qualquer outra coisa aqui. Poderia ser o seu time interno, poderia ser qualquer outra coisa. Mas se você tem clareza que o seu foco é no cliente, chegou qualquer coisa do cliente, naturalmente ele vai passar na fila. Por quê? Porque o seu foco é no cliente, é em atender esse cliente. E aí cabe ao empreendedor, ao empresário, tomar a decisão. Se é foco no cliente, como que eu espero que o meu time se comporte na hora da tomada de decisão? E isso potencializa. Porque as pessoas, elas passam a não depender do dono para dar a diretriz. Elas já sabem, ela não é? já sabe, Pri. E aí é todo um processo de fortalecimento. Tá todo mundo remando para o mesmo caminho. Tá todo mundo indo para o mesmo barco. Porque tá todo mundo olhando para o que é foco no cliente. Boa. E quando é que você sente, como é que você consegue olhar para uma empresa dessa e sentir que a cultura está completamente desalinhada? Que eles não estão remando para o mesmo destino, que eles estão no mesmo barco, mas o destino não está sendo o mesmo. O que é um fator que você olha, chega numa empresa, vai dar uma consultoria e você fala, meu Deus, a cultura aqui está completamente dispersa? Primeira coisa mais clara é um desalinhamento entre a liderança. Por quê? Porque não adianta o dono ter essa visão e o time direto dele não ter. E aí você começa a esbarrar em falta de tomada de decisão. Ou as pessoas tomam uma decisão que o dono não gosta, ou as pessoas tomam decisão da forma com que elas querem, ou as pessoas tomam decisão sem saber o motivo da decisão. Entende? Só problema. Só BO. Só BO, como a gente fala na Bahia. Só BO. Por quê? Porque a cultura ela não está clara o suficiente para fazer com que as pessoas estejam alinhadas e tomem as decisões estratégicas. E isso é um dos fatores impactantes. E esse fator impactante, ele é tão importante que naturalmente impacta no resultado. Claro. Ou seja, a liderança tem que estar muito bem alinhada com a cultura acima de tudo, não é? Porque é através da liderança que a cultura é passada, é transmitida, é no dia a dia. Então, as pessoas que se atentem, os líderes têm que perceber qual é a nossa cultura. Exatamente. E brigar por isso aqui dentro, não é isso? Pri, pensa comigo que os líderes, eles têm 4... Eu falo que os líderes, eles têm 4 superpoderes. Quais são? O primeiro deles, o líder contrata. Então, se o líder sabe contratar de acordo com a cultura, ele contrata certo. Ele atrai as pessoas com o mesmo propósito. Ele atrai as pessoas com comportamento desejado. O segundo superpoder do líder, ele promove. Então, se ele sabe qual é a cultura certa, ele vai promover as pessoas que têm o comportamento certo. E não aquelas pessoas que têm um comportamento errado. Da mesma forma que ele promove, ele reconhece. Ah, Marcela, mas reconhecer não é promover? São 2 coisas. Você não precisa promover para reconhecer. Você reconhece quando você dá um projeto desafiador. Você reconhece quando você chama para que aquele líder, aquele profissional, conte a história dele. Você reconhece quando você leva aquela pessoa para você almoçar, para ter alguma coisa que as outras pessoas não têm acesso. São formas de reconhecer. E você tem que reconhecer as pessoas certas, alinhadas com a cultura. E o 4º superpoder de um líder é demitir. Difícil, esse poder é difícil. Mas é necessário. Sim.
Quando a gente não tem uma pessoa alinhada, Pri, é extremamente necessário você demitir e, mais do que demitir, você contar que você demitiu porque não estava alinhado com a cultura. Ou seja, você acha que a cultura tem um poder grande na retenção de talentos? Totalmente. Sabe por quê? Porque quando você retém as pessoas certas, aquelas outras pessoas que estão ali e que querem fazer mais, elas querem ficar também. Imagina, você gosta, por exemplo, de trabalhar com quem não é bom, Pri? Você trabalharia? Perca a paciência. Ainda mais você. Não tem nenhuma paciência. Por que cultura ela é capaz de reter talento? Porque você fica com as pessoas que estão alinhadas com o seu propósito. Ou seja, ajuda no turnover, diminui o turnover dentro das organizações. As pessoas que ficam são as pessoas que querem remar no mesmo sentido, não é? E ao invés de ficar com a pessoa errada, a cultura já fica ali de uma maneira tão natural que a pessoa não fica, talvez, não é? Nem ela fica num ambiente que ela não gosta. Não é? Porque é tão forte, não é? É tão do dia a dia, a pessoa já sabe que a cultura é de agilidade, ou que a cultura é de espírito de servir, ou que a cultura é de transparência, e ou ela se encaixa ou ela vai embora. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Pensa comigo, um valor muito forte na Lusa, por exemplo, é a adaptabilidade. E aí vou deixar o recado, inclusive, para quem está pensando em trabalhar na Lusa, já ouça esse recado, que é um recado super importante. Adaptabilidade é um valor assim, base na Lusa. E sabe o que é legal, Pri? A gente tem Lusa Brasil, Lusa Portugal, Lusa Espanha, Lusa Marrocos. A gente tem Lusa, a Lusa é internacional, né? Em qualquer um desses lugares, eu te garanto que a adaptabilidade é um valor. Faz parte da cultura. Porque o Thiago é a cara... Isso é muito claro, de adaptabilidade. É muito nítido. Aí você pega aquela pessoa, por exemplo, para trabalhar com o Thiago, principalmente... Na Lusa como um todo, que não gosta de mudança. Não funciona. Não funciona, porque a primeira vez que o Thiago mudar de possibilidades em 3 dias, a pessoa vai dizer, que coisa louca. Isso aqui não é um lugar para mim. É natural. Só que isso é natural do Thiago. E o Thiago não vai mudar. E o Thiago é um dos donos da empresa, assim como você. Então, assim, ponto. É o que vocês querem para a empresa e está tudo certo. E o que é que as pessoas fazem quando há essa desconexão? Digamos, a gente tem uma pessoa que é competente, que ele é um excelente técnico, tá? Mas ele não tem essa conexão com a cultura. Ele até entrega, mas no dia a dia ele não consegue, é mais forte que ele. Ele não aceita estar num ambiente que é de muita mudança, por exemplo, não é? Eu não sou tão adaptável quanto a Lusa quer que eu seja, estou supondo, mas eu gosto de trabalhar aqui. E o que é que o funcionário faz? Qual é a dica que você dá para essa pessoa? Que ela gosta do emprego, ela gosta da empresa, ela gosta do que ela faz, mas ela não tem tanta conexão com esse valor, por exemplo, de adaptabilidade e de mudança. Que é um valor que não é fácil para todo mundo, porque a mudança, por si só, é uma coisa difícil. Eu acabei de me mudar de país, entrei na minha casa agora, quase choro. Né? Porque assim, a mudança é uma coisa que é necessária, mas é dura. Então, às vezes, ele está ali, acabou de mudar de empresa e tem um dos valores que ele não se conecta, que ele não consegue praticar no dia a dia. Qual é o conselho, não para o empreendedor, nesse caso, mas sim para o funcionário que está nessa cadeira de eu gosto, eu sou bom, eu entrego, mas eu não me adapto a essa cultura do dia a dia? Pri, eu acho que aqui tem 2 coisas super importantes da gente pensar. A primeira delas, que eu acho que é fundamental, é você entender o quanto aquilo vai contra ao seu valor pessoal. Boa. Porque se for uma coisa que vai contra, mas você se sente capaz de se adaptar, se adapte, aprenda, seja intencional. Comece a anotar, vê quando que te incomoda, vê o que você pode fazer para te incomodar menos. Passe a trabalhar aquilo. Porque, eu amo trabalhar na Lusa. E, de fato, é uma empresa encantadora, que dá oportunidade. É uma empresa que te permite crescer, se desenvolver. Quando eu boto na balança, e essa maturidade, esse autoconhecimento é fundamental. Bote na balança. Você botou na balança. O que vale mais a pena? Eu me irrito mais? Ou, quando eu olho para todas as coisas que eu tenho ao meu favor, eu fico mais feliz? Poxa, eu fico mais feliz. Então, maravilhoso. Então, vamos trabalhar isso? Porque ninguém, absolutamente ninguém é igual a Gabriela. Que cresceu assim, nasceu assim, vai ser sempre assim. Todo mundo é capaz de se desenvolver. Todo mundo é capaz...
Eu, Marcela, uma vez me perguntaram, você acredita que essa pessoa é capaz de mudar? Eu falei, olha, se eu, sentada numa cadeira que cuida do desenvolvimento e acredito no potencial das pessoas, não acreditar que ela é capaz de mudar, ninguém mais vai acreditar. Verdade. Então, eu acredito que se você quer muito, você pode fazer um trabalho, sim, de mudança. Mas, em contrapartida, também entenda o seu limite. Por quê? Por que entenda o seu limite? Porque tem coisas que você não vai querer mudar, que você não está afim de mudar. Não consegue, não é? E que você não consegue, Priscila. É exatamente isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar se forçando. E aquilo vai te murchando. Você fica infeliz, a empresa fica infeliz. Você e o mercado entrega. tá aí, tem muita coisa, tem muita cultura que se adapta a diferentes pessoas, não é? Graças a Deus, tem cultura de tudo quanto é tipo. O seu papel é entender qual é a cultura que te puxa e saber qual é a cultura que te expurga. Porque quanto mais você tiver autoconhecimento para saber isso, melhor vai ser. É o ciclo virtuoso. Porque quando você está numa cultura que te puxa, você se sente mais feliz, você se sente no seu ambiente natural. Se você se sente no seu ambiente natural, você fica mais solto. Consequentemente, você vai se conectar mais, vai trocar mais, vai conversar mais. E aí você vai ter resultados mais potentes, ser reconhecido, ser promovido e querer mais. E vira algo virtuoso. Boa. Esse é o principal ponto. Em caso, sim, de empresas internacionais, e empresas que, ou fusão, ou aquisição, ou empresas como a nossa, que está em países completamente diferentes. Estamos falando de um país de Portugal que é quase do tamanho da Bahia, não é? E estamos falando do Brasil, que é um país gigantesco, numa cultura completamente diferente. Só de país já é uma cultura completamente diferente. Ou seja, as pessoas são diferentes, os comportamentos são diferentes. O jeito da pessoa agir, o jeito da pessoa tratar é diferente. Qual é a sua dica, nesse caso, dessas empresas que se misturam na operação do dia a dia, com pessoas de verdade, de cultura, de países diferentes? Como é que as pessoas conseguem trabalhar melhor assim e não chocar muito a cultura, que invariavelmente é diferente? Né? Então, tudo que é diferente, as pessoas já causam uma confusãozinha. Né? É porque ele fala de tal jeito, porque o português é meio bruto, porque o brasileiro é de uma forma excessiva, informal, e nós somos informais. Né? E eu passei por isso muito aqui na Europa. Eu sou excessivamente informal. Amanhã eu te convido para jantar na minha casa. O português, isso já choca, não é? Casa é lugar de família. Então, esse nosso excesso de informalidade, a mim, me prejudicou muito aqui em Portugal. Então, eu tive que me conter nesse excesso de informalidade, porque a cultura portuguesa não via isso de um lado bom, não via isso positivamente. Dentro das empresas é a mesma coisa, não é? Os colegas não veem isso positivamente, talvez, ou o patrão português não vê o brasileiro com esse jeito excessivo de ser simpático, de ser legal. Como é que as pessoas se adaptam nessa questão dessa cultura, quando acontecem aquisições, fusões, ou empresas que estão internacionalizando, como a nossa? Meu primeiro ponto aqui, Pri, é assim, se você é um empresário, né? O teu primeiro papel é, independente de Brasil, Portugal, aonde você esteja, se você está num processo de M&A, se você está no o que for, escolha, no máximo, 4 valores que você não abre mão. O problema do empresário é que, normalmente, ele quer colocar 8 valores, 10 valores. Gente, 4. 4 tá bom. Porque aqueles 4, eles vão ser importantíssimos. E você não vai abrir mão deles. Seja no Brasil, seja em Portugal, você não vai abrir mão daqueles valores. Óbvio que aí entra a adaptação desses valores. Que é o quê? Vamos pegar celebração. Esse exemplo, para mim, é o mais claro de todos. Celebração no Brasil. Se eu pego uma empresa que tem uma base ali na Bahia, e eu pego uma empresa que também tem a mesma empresa, que tem uma base no Porto Alegre, a forma de celebrar vai ser diferente. O baiano vai fazer o quê? Vai fazer um carnaval, vai botar música, vai botar som, vai brincar, vai todo mundo... Se você chegar lá no Sul, eles vão fazer do jeito deles, um churrasco, uma coisa completamente diferente, mas que é forma de celebrar. É celebração igual, do ponto de vista de valor, mas vivida de formas diferentes. Ou seja, a gente tem que respeitar isso. Deve. E se adequar a isso. O valor é o mesmo. O valor é celebração. Isso. Mas a celebração é vivida num país de um jeito e no outro de outro. Como o Brasil são muitos países dentro de um Brasil só, não é? Então, a dica é: tem um valor que se sobressai, mas saiba adaptar também esse valor. É isso no caso de fusões, aquisições e internacionalização.
Exatamente isso. E quando a gente olhar pelo olhar do funcionário, tô vivendo uma fusão. E entenda também que, pegar o exemplo que eu vivi, Fox Sports e Disney. Quando eu trabalhei na Fox Sports, eu era gerente de RH da Fox Sports, e a Fox Sports foi comprada pela Disney. No final, eram culturas completamente diferentes. A Disney é extremamente formal. Ela paga para não entrar numa briga. A Fox Sports é extremamente informal. Isso é nítido, é claro, até na televisão. Quando a gente pegava, por exemplo, o Fox Sports, o canal, os programas, era todo mundo de bermuda, de camiseta, uma coisa que todo mundo falava palavrão, que todo mundo brincava, todo mundo se zoava. Quando você pegava um ESPN, que é da Disney, todo mundo de paletó, super formal, ninguém fala um palavrão. É um choque de cultura absurdo. A Disney comprou a Fox Sports. O que aconteceu naturalmente? Todo mundo que era muito a cara da cultura Fox Sports não ficou. Vou pegar o exemplo. Era tão a cara que a liderança era tão uma cultura... A Fox Sports tinha uma cultura tão forte no Brasil que toda a liderança saiu. Ficou uma pessoa. Uma. De vários líderes. Por quê? Porque era muito diferente, era muito distante. Então, eles estavam tão alinhados com a cultura que eles mesmos perceberam que ali não era o lugar deles. E tá tudo certo, tá tudo ótimo. Até graças tá bom a Deus. demais, né? Ainda bem. Graças a Deus. Quanto mais se tem, enquanto funcionário, essa clareza, essa certeza, melhor é para todos os lados. Que você não cai no ciclo vicioso. Ensino virtuoso. Ensino virtuoso. Exatamente isso. E como é que o empresário consegue alguma dica assim para ele conseguir implementar essa cultura? Você já falou dos 4 valores, para não exagerar em 10 valores. Isso. E independente de ser fusão ou não, uma empresa que está crescendo, uma empresa que está começando a olhar para esse tema, que acredita nas pessoas, que acredita que é um tema importante, qual é a dica para eles começarem a implantar isso? Primeira dica, se não me segue, segue agora, @marcela.zaiden. Se tem um caixa ali, também contrata a gente, que a gente ajuda nesse processo. Mas o principal é você parar e escrever quais são os seus valores. Traduzidos em comportamento. Como a gente acabou de fazer aqui com o time da Lusa Portugal. Transformar aquelas palavras de intangíveis em comportamento. Porque quando a gente transforma em comportamento, fica fácil de olhar, fácil de visualizar e, mais do que isso, Pri, fácil de medir, de metrificar e você saber se você está ou se você não está. Quando você fala, vista a camisa, o que é vestir a camisa? É difícil. Agora, quando você fala, dedique-se a entregar sempre mais do que o esperado, eu consigo metrificar. Me pediram para entregar X e eu estou entregando X mais 1. Maravilha. Então, o que é vestir a camisa, eu estou me comportando dessa forma. Não vai embora sem garantir que todo o trabalho foi entregue. Eu consigo metrificar. Se a Pri foi embora e deixou e-mails parados na caixa que precisavam de resposta. Eu consigo saber se a pessoa está se comportando ou não. Então, a primeira coisa é escreva em comportamento a sua cultura. Para você começar a metrificar e acompanhar. É isso que vai fazer diferença. Boa, muito boa. Ou seja, não é nada tão complicado quanto a gente imagina. É pegar um papel, pegar um post-it, colocar ali 4 valores, não ir muito além disso, para não complicar. E desses valores, traduzir o comportamento alinhado e adequado aos valores que eu escolhi. É isso? Por exemplo, se um dos meus valores é praticidade, eu vou colocar os comportamentos que eu queira que os meus funcionários tenham relacionado à praticidade. Se o meu valor é esforço contínuo, eu vou colocar ali em 4 ou 5 post-its, sem complicar muito, porque as pessoas começam a pensar que eu tenho que ter um programa por trás, que eu tenho que ter 10 funcionários que sejam de RH, que eu tenho que ter gente que tenha planejamento de RH estratégico. E não é. Não é? Ou seja, não precisa necessariamente começar assim. É óbvio que quando a empresa começa a crescer, precisa de profissionais mais capacitados, contratar a CNP e contratar um acompanhamento mais forte nesse sentido. Mas enquanto ele é pequeno, ele pode fazer. Com post-it, com um caderno, escrever os valores, escrever os do's e os don'ts. Principalmente isso. Importante é fazer, Pri. Boa. O importante é... Por que as pessoas vendem como algo super complexo? Porque elas querem vender mais caro. O meu papel, enquanto CNP, é exatamente, primeiro, trazer como na prática. Por isso é cultura na prática. Segundo, é desmistificar.
Desmistificar essa coisa de complexo. Não consegue entender? Tudo bem, você não consegue ainda, sei lá, contratar uma consultoria, pega uma palestra, traz alguém para poder te ajudar minimamente a fazer ali o baseline, para todo mundo minimamente sair com clareza de, tá, isso aqui é cultura, a partir daqui agora eu vou trabalhar. Não consegue. O importante não é esperar, o importante é sair e fazer. Isso de tudo é o que vai fazer diferença nos teus resultados. Eu ia te pedir um conselho para um empreendedor, independente do porte que ele esteja, se ele tem caixa ou não, em relação à cultura. O que é que ele pode fazer dentro da empresa dele para melhorar esse quesito, para melhorar tudo relacionado à cultura que muitas vezes está só na cabeça do empreendedor, principalmente quando ele é pequeno, né? Ele sabe o que ele quer, mas ele ainda não sabe traduzir dessa forma. Tanto é que a gente tem 16 anos de empresa e estamos sempre reavaliando cultura, reavaliando valores, agora mudamos nossos valores, não que seja correto, está sempre a mudar, mas foi um processo de crescimento da empresa e os valores foram se adaptando. Uma dica para esse empreendedor que está começando a ouvir sobre cultura agora, está começando a seguir a Marcela, o que é que você diria para ele não deixar de fazer? Autorreflexão. Autoconhecimento é a base para você construir a sua cultura. Porque você, empresário, empreendedor, está ali só vivendo. Para de viver e começa a ser intencional. Como que você se torna intencional? Refletindo sobre a sua cultura. Refletindo sobre os seus comportamentos. A gente ignora a importância, a relevância do autoconhecimento. Então, a primeira coisa, para e reflete sobre como eu estou me comportando. Porque, no final do dia, a cultura nada mais é do que a mensagem que você, dono da empresa, passa. É como você, dono da empresa, se comporta. Às vezes você, dono, está falando, para mim é importante compromisso. Mas você é o primeiro a desmarcar todas as reuniões em cima da hora. Você é o primeiro a faltar às reuniões. A chegar 11h30 no trabalho. Por que seu time vai ser compromissado se você não tem comportamento de compromisso? Boa. Ou seja, muito claro, não é? Definir isso, se autoconhecer, entender se esse valor, de fato, é um valor que ele é capaz de fazer, não é? Por exemplo, foi um exemplo muito claro de compromisso. Eu não tenho comprometimento nem com meus horários, como é que eu quero que o meu funcionário chegue nas reuniões, né? E dizer que tá tudo certo, né? Que se a cultura da empresa é chegar cedo, vamos chegar cedo. Mas se a cultura da empresa não tem problema em se atrasar 15, 20 minutos numa reunião, tá tudo certo também. O importante é que ele se adeque àquela cultura, não é? Acima de tudo. E ele tem a maturidade para lidar com isso. Você quer assumir? Assuma seu BO. Não tem nenhum problema, mas assuma. Não fique pedindo, falando sem fazer. É o walk the talk. Fale e faça. Acho que esse é algo muito matador quando a gente entende o poder de falar e fazer. Falar, até papagaio fala no final do dia. Fazer é que é o difícil. Esse é um BO. Porque muitos dos empresários, Pri, olham as palavras bonitas. Vou pegar exemplo. Quero fazer o G4, quero fazer igual a CIMED, quero fazer igual ao Nubank, quero fazer igual a Netflix. Maravilhoso. Netflix é um ótimo exemplo, que é internacional. Qualquer um que estiver ouvindo a gente vai entender. O Netflix, por exemplo. Um dos valores deles é a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Lá, você decide quantos dias de férias você quer tirar. Thiago já tentou fazer isso na Lusa. Aí você pega e coloca quantos dias de férias para um monte de gente descompromissada. Sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. Por que funciona na Netflix? Porque eles têm um programa de retenção absurdo. Porque financeiramente lá, eles conseguem passar isso. É uma marca extremamente sexy, extremamente desejada. As pessoas não querem perder a oportunidade de trabalhar. Então, elas nem querem tirar férias. Elas querem ali estar naquele ambiente. Funciona. Mas vai você colocar na sua empresa. Não vai funcionar. Então, a primeira coisa é entenda o que você tem enquanto empresário. O que você consegue sustentar. Porque se você não sustentar, não é um valor. Se você não vestir aquele valor, não vai funcionar. Não queira falar e fazer o que você não é. Não queira ser só papagaio. Exatamente, não seja um papagaio.
Nosso tempo tá acabando. Eu já vi que você, de tudo, o que não é papagaio. Porque você fala muito, mas você faz muito. Eu queria te parabenizar. Já te conheço há um tempo, já te sigo há um tempo. É uma honra pra mim entrevistar uma pessoa com tanto potencial e com tanta energia positiva, que o mundo tá precisando de pessoas assim, pessoas que falam e que fazem. Fazedoras, executoras. E que não só do Instagram, que não só do mundo dos sonhos, não é? Parabéns. Fala suas redes sociais de novo. Vou E falar. obrigada mais uma vez por ter vindo. Foi muito bom aprender. Espero que as pessoas também aprendam muito. Parece ser um tema óbvio, mas não é. Mas é muito, muito importante. E eu, como empresária, tenho visto cada vez mais. E quero investir cada vez mais nisso também. Obrigada de coração. Eu não tenho nem palavras para agradecer. A honra de estar aqui, a honra de estar aqui na Lusa Portugal. O convite seu, do Thiago, para mim é imensamente prazeroso. A gratidão, assim, vocês estão me abrindo portas. E gratidão, para mim, é a base de tudo. Quem não é grato, não prospera. Esse é o ponto. Se você é grato, tudo vai mudar. É verdade. Porque você abre portas na vida. E não é ser interesseiro, é ser grato, de fato, às oportunidades que as pessoas te dão. E eu sou muito grata à oportunidade que você e o Thiago estão me dando. Obrigada. De verdade. Muito obrigada. Obrigada. Minhas redes, @marcela.zaiden, a rede da CNP, @Cultura na Prática, e vou deixar ao vivaço aqui o convite. Agora eu espero você no CNP in House para você contar a sua história para todo mundo ouvir e entender o que é essa empresária incrível que o mundo precisa cada vez mais, inclusive o brasileiro conhecer quem é Dona Priscila Freitas. Obrigada. Um beijo grande. Um beijo. Obrigada. Valeu.